tema do Via Justiça de hoje é o Estado Democrático de Direito. Até que ponto ele corre riscos com o crescimento da violência no Brasil e as manifestações públicas violentas? Nossos convidados, o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte e ex-presidente da AMAGES, e o sociólogo Luiz Flávio Sapori, especialista em defesa social. Numa parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Conjuntura preocupante, manifestação e responsabilidade. Estes são os títulos de 2 artigos publicados recentemente pelos nossos convidados na imprensa em Belo Horizonte. Nos artigos, a preocupação. O Estado Democrático de Direito no Brasil está em risco, doutor Bruno? Creio que não. Mas é claro que nós temos sempre que enxergar. O direito de manifestação, a liberdade de manifestação, ela tem por correspectivo a responsabilidade pelo que se pratica nessa manifestação. Nesse sentido, quando ocorre um desvirtuamento de todos os manifestantes ou de uma fração, como tem sido ultimamente, essa fração, ela sim, está caminhando contra aquilo que o Estado Democrático de Direito representa, contra a defesa da saúde, da vida, das liberdades, da propriedade pública e privada. O Estado foi constituído para isso e na hora que uma fração de manifestantes se desvia para a agressão a esses valores, aí sim, esse pequeno grupo passa a agredir o Estado Democrático de Direito. Mas cabe às instituições públicas a reação em nome da democracia e desse Estado Democrático de Direito para a preservação da qualidade de vida de todos os demais. O artigo Conjuntura Preocupante, o professor Sapori Soa falou da violência, do crescimento da violência. Em relação a isso, a sua preocupação com o Estado Democrático, com os riscos, né? Minha preocupação é grande. Concordo com o doutor Bruno que no curto prazo as instituições brasileiras estão solidificadas, nós continuamos numa normalidade democrática, mas à medida que a violência vai se disseminando no cotidiano da sociedade, não é só a violência das ruas, né, dos crimes, dos homicídios, dos assaltos, dos latrocínios, é a violência nas manifestações públicas, dos protestos sociais, a violência perpetrada por agentes do próprio Estado, a violência da polícia, por exemplo, a violência no sistema prisional, a violência de movimentos sociais, então a violência contra o Estado ou de agentes do Estado. Esse cenário, Marco, me preocupa porque ele é nítido na realidade brasileira contemporânea. Nos últimos anos, a sociedade brasileira ela tem manifestado indícios muito claros de disseminação dessas práticas e, na medida que essa violência ela vai contaminando o tecido social, político, urbano, efetivamente as instituições vão sendo colocadas em xeque, porque a democracia, ou que nós estamos denominando aqui do Estado Democrático de Direito, ele se sustenta por uma premissa básica, que é o não recurso à força física, é o não recurso à violência para perpetrar os seus interesses, para defender as suas ideias ou para buscar os seus interesses econômicos, políticos, sociais diversos. Então, o Estado Democrático de Direito, ele precisa de relações minimamente pacíficas. Não que a violência, não que o confronto e o conflito não possa existir. Tem que existir. Mas quando isso se dissemina, aí sim, eu diria que é algo para nos preocupar. A manifestação pública é um direito constitucional. E eu pergunto para o senhor, doutor Bruno, nesse sentido e em termos de ameaças ao Estado Democrático de Direito, como diferenciar os movimentos diretas já, impeachment de Collor com os caras pintadas e as manifestações atuais com os black blocs? É interessante que você pegou 3 momentos diferentes. Um primeiro momento é de acordo com a Constituição de 67. Uma Constituição outorgada, imposta, antidemocrática. Mas mesmo naquele momento, a manifestação pelas diretas já foi absolutamente legítima e de forma interessante. Houve um respeito àquilo. Vale do Anhangabaú com 1 milhão de pessoas, manifestações em todo o país, o povo se posicionando quanto a um objetivo político muito bem estabelecido. Queríamos a democratização do país. Vem a democratização, a Constituição de 1988, e vem o impeachment de um presidente
da República. Aquilo foi um teste importantíssimo para uma democracia nascente. Por quê? Porque era comum nos estados latino-americanos esse tipo de situação derruir e transformar-se em uma nova ditadura. O teste político foi essencial. Nós superamos aquela situação, nós superamos como nação, e as instituições se preservaram, e isso trouxe uma marca para a posteridade. Também havia um foco, o governo honesto, como direito do cidadão. Agora, nós tivemos em 2013 manifestações bastante difusas, algumas partes ou grupos com objetivos delineados, eventualmente objetivos preocupantes, como black blocs, que têm uma ideologia anárquica, não é? Mas houve interesses difusos, basicamente voltados à qualidade do serviço público prestado nas três esferas de governo. Isso não foi específico de Estado, município, federação, partido ou ideologia. Em tudo houve manifestação. O que nós encontramos de diferença é que não houve o específico. Nós devemos caminhar para que as manifestações sejam específicas, tópicas e possam surtir o efeito com as instituições estatais. Até que ponto o Estado democrático de direito fica ameaçado quando a violência se dissemina pelo tecido social? O Via Justiça foi às ruas saber das pessoas o que elas pensam sobre as manifestações dos black blocs. Eu acho que isso aí são pessoas pagas para fazer a baderna e para fazer confusão, porque o brasileiro mesmo, ele se manifesta pacificamente. A polícia, né, deveria repreender com mais assim, força, né, esses grupos, né, porque o protesto ele é legal, você tem que reivindicar aquilo que você quer de melhor, né, mas sem violência. O único remédio contra a violência é a escuta, você escutar aquele que está sendo violento. Por que ele está sendo violento? Ele foi violentado? Então, você pegar a chaminé e tampar a fumaça, ela vai para algum lugar. É melhor saber por que tem fumaça. Se as pessoas estão revoltadas é porque tem que ter alguma modificação. Falta algo na política, né? Nós temos que pensar muito na política, algum meio dos políticos fazerem alguma coisa para reverter essa situação. Tem que melhorar a educação, né? Melhorando a educação desde a infância, ensinando valores, formação de caráter, com certeza vai ser um jovem de mais respeito e mais valores. Professor Sapori, o comentário do senhor. Falas muito interessantes e expressivas, de igual maneira, de como o brasileiro, na média, né, da percepção comum, ele está indignado, né? Ele claramente não está satisfeito com uma série de aspectos da realidade brasileira, principalmente com a qualidade dos serviços que o Estado presta, né, na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana. Essa insatisfação, Marco, é nítida, ela é de alguma maneira, ela é forte no cotidiano brasileiro, né? O problema é que a sociedade brasileira hoje, a sociedade civil, o cidadão brasileiro hoje, não encontra mais canais legítimos, institucionalizados, doutor Bruno, de alguma maneira verbalizar e canalizar essa insatisfação. Os partidos políticos perderam credibilidade a olhos vistos. Os movimentos sociais, sindicatos, associações, entidades de maneira geral de representação de interesses, também já não conseguem mais arregimentar essa insatisfação, porque, em boa medida, esses segmentos estão tutelados com o poder político vigente. Então, essa conjuntura, né, de uma ausência de uma representatividade legítima que possa verbalizar e direcionar essa insatisfação, acaba alimentando uma lógica de violência, né? Acaba sustentando grupos anarquistas ou acaba legitimando, entre aspas, táticas como dos black blocs. Né? O que não significa que o brasileiro, de alguma maneira geral, vai assumir plenamente isso no cotidiano. Então reforça a ideia, Marco, que a manifestação não é problema. Protestar não é antidemocrático. Confronto e conflito faz parte da democracia. O problema é como, de que maneiras os canais institucionalizados vão assimilar esse confronto, esse conflito. E aí os políticos, a classe política está distanciada
da realidade brasileira. Vou deixar uma pergunta no ar para o senhor responder logo no começo do próximo bloco, doutor Bruno, em relação à fala popular, isso com o professor Sapori. É o Estado o grande responsável pela conjuntura preocupante de hoje? No próximo bloco, em instantes.